Fala galera, estamos de volta e hoje a gente vai ter nosso vídeo da segunda lei de Kepler. Então, antes da gente começar, vamos só ver onde a gente parou, né? Primeira lei de Kepler, ele descobriu, né, definiu que os planetas eles orbitam não em órbitas circulares apenas, mas em órbitas elípticas, que podem, né, às vezes acabar sendo quase circulares, mas para via de regra não é um círculo, é uma elipse. E elipse, o ponto da elipse não é o centro, mas o foco, né? Tem dois focos e o planeta, no caso a estrela, né, central, ou no caso da Lua e a Terra, o planeta, o ponto central vai ficar em um dos focos, ou aqui ou aqui. E isso vai causar o quê? Que vai ter um momento que o planeta vai estar numa parte mais perto, que vai ser o periélio, e vai ter um momento que vai estar na parte mais afastada. O ponto é, observe essa animação aqui que não está adaptada corretamente, só para mostrar que ele também percebeu que a velocidade que os planetas iam fazendo essa órbita modificava-se, ou seja, tinha hora que o planeta estava orbitando, né, passando com uma velocidade linear muito alta e às vezes com uma velocidade muito baixa. Ele percebeu que quando estava perto a velocidade era maior do que quando estava longe. E isso ele estudou e formulou a segunda lei de Kepler, que a gente vai ver já já. Antes da gente começar a entender que lei é essa, vamos só dar uma revisão em áreas de triângulos. Muito bem. Um triângulo, a gente pode definir ele tendo uma base, que é esse lado aqui de baixo, e uma altura, né, que é a altura. E a área desse triângulo, né, que é essa parte aqui que preenche ele, vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. E isso nos leva a algumas situações, né? Talvez alguém diga que esses dois triângulos são diferentes, e são, mas tem uma coisa em comum, eles têm a mesma área, porque observe, o triângulo vermelho tem a altura 3 e a base 4, que dá o quê? 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. E aqui no triângulo amarelo nós temos a altura 6, base 2, dá 12 dividido por 2, também dá 6. Então, esses dois triângulos, por mais diferentes que pareçam, têm a mesma área, ou seja, dá para colocar a mesma quantidade de coisas dentro dele, dentro desse quanto tudo de cá. Basicamente, essa é a ideia de área, né? Então, esses dois triângulos têm a mesma área. Vamos agora levar isso para a lei de Kepler. Então vamos entender o que é que Kepler descobriu, né? Então vamos lá. Imagine aqui que o planeta está no ponto 1 aqui. Imagine que ele vai se movimentar do ponto 1 para esse ponto 2 aqui. Ele tem a velocidade, então vai levar um tempo para chegar até lá. Se a gente imaginar o raio, né, a distância do planeta até o Sol como uma linha que vai se movendo junto com ele, podemos dizer que a linha vai varrer essa área aqui, né, quando ele se movimentar do ponto 1 para o 2. Então, essa área é a área varrida, a expressão é essa, né, pelo planeta nesse movimento aqui. E essa, como a gente falou, ele tem velocidade, então vai levar um tempo para chegar daqui para cá. Vamos imaginar que ele leva um mês e meio, o planeta, para sair do 1.1 para o ponto 2. Vamos imaginar que leva um mês e meio. Agora, do ponto 3 aqui, imagina o planeta está aqui no ponto 3 para o ponto 4, também vai varrer uma área. Imagine que essa área 2 seja igual à área 1. O que é que Kepler percebeu? Que o mesmo tempo que ele levou para ir do ponto 1 para o ponto 2 e varrer a área 1, vai ser o tempo que ele vai levar, vai para o ponto 3, ponto 4 para varrer a área 2. Se a área 2 for igual à área 1. Isso significa que daqui para cá levou quanto? Um mês e meio? Vai levar também um mês e meio para varrer essa área. Aqui também, se do 5 para o 6 ele varrer uma área 3 e essa área 3 for igual à área 2 e à área 1, ele vai varrer do 5 para o 6 no mesmo tempo. Então, se foi um mês e meio para fazer isso aqui, vai ser um mês e meio para vir de cá para cá. E também, sinceramente, para entender qual é a base, né? O ponto alto é o seguinte. Essa lei foi determinada, assim, por assim dizer, né? Ele determinou que a velocidade areolar, ou seja, a velocidade com que varre uma área tal, é constante, ou seja, ele varre sempre a mesma quantidade de área por unidade de tempo. Então, se ele faz isso aqui em um mês e meio, e essas áreas são iguais, então ele vai fazer o mesmo tempo aqui em cada área dessa. Mas a consequência disso que é interessante, é porque a gente sabe que para sair do ponto 1 para o ponto 2, é uma distância menor do que do ponto 3 para o ponto 4. Isso significa que aqui no ponto 1, ponto 2, se ele fez tudo isso ao mesmo tempo, quer dizer que ele estava com a velocidade aqui menor. Por isso que a velocidade linear varia. Então a velocidade aqui no ponto 1, ponto 2 estava melhor. E quando foi para o 3 para o 4, aumentou. Quando foi para o 5 para o 6, olha como ficou maior a velocidade. Para sair daqui do ponto 5 até o ponto 6 no mesmo tempo que ele fez do 1 para o 2. Então ele estava muito mais rápido aqui. E assim sucessivamente. Então, basicamente, Kepler ele descobriu
que os planetas tinham movimentos com velocidades diferentes. Ele tinha um movimento mais rápido em um ponto e mais devagar em outro, só que ele não tinha identificado ainda como estabelecer uma relação matemática com isso. Ele também não descobriu o motivo disso acontecer. Como eu disse na outra aula, essas coisas de motivo, razão, teoria, foi só com Newton. Ele só fez estabelecer a relação. Mas a relação que ele descobriu não foi com a velocidade linear, porque a velocidade linear é variável, ele não sabia muito como uma variável. Mas ele percebeu que uma coisa se mantinha constante: a velocidade areolar, ou seja, a área que varria de um ponto para outro era sempre a mesma por unidade de tempo. Então, se ele varria essa área aqui 1 mês e meio, para varrer uma área igual vai demorar 1 mês e meio. Só que se estiver perto do Sol, né, essa área igual vai ter uma consequência de um deslocamento linear muito maior. Então, em outras palavras, vamos ver aqui uma simulação que vai mostrar como é que basicamente, de uma maneira muito precisa, né, o movimento de um planeta ao redor do Sol. Observe, então, que esse planeta, ele vai, olha só, o planeta vai acelerar quando está na parte mais perto do Sol, e quando está mais longe, ele vai diminuir a sua velocidade. Isso significa o quê? Que ele está varrendo áreas iguais no mesmo tempo. Mas como em um determinado momento ele está mais perto, essa área, a velocidade linear vai ser maior. Então, basicamente, gente, é essa aí, a segunda lei de Kepler, que diz que os planetas descrevem varrem áreas iguais em tempos iguais e, consequentemente, vai ter velocidades diferentes em seus determinados pontos da órbita. Ok, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. E na próxima aula a gente vai trazer a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Até a próxima.